E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá para a nossa segunda aula, segunda etapa, né? Então nós vamos agora trabalhar com a persistência dos dados no banco de dados. Na aula anterior nós fizemos uma conexão e agora nós vamos persistir esses dados, inserindo esses dados, atualizando e também excluindo, beleza? Então é um exemplo bem prático para você pegar na prática aí e ver como é que funciona, e mais para frente a gente vai aprofundando no assunto aí, beleza? Então bora lá, sem demora, mão no código. Então vamos lá, pessoal, mão no código. Nós vamos utilizar aqui um novo arquivo PHP. Vamos colocar o nome de um person.php. Vamos limpar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é incluir aqui o nosso arquivo de conexão que nós fizemos na aula anterior. Se você não fez, vou deixar o card aqui para você dar uma olhada. Então, nosso arquivo de conexão, connection.php. E agora nós vamos fazer o nosso SQL. Então eu vou colocar aqui dentro de uma variável uma string SQL com o seguinte comando. Nós vamos inserir os dados, vamos persistir esses dados dentro do banco de dados. Por isso se fala persistência, né? Persistir dados. Eles vão persistir lá dentro. Então, insert into person. Quais são os campos? Name, email e phone. Values. Vamos passar aqui esses parâmetros manualmente. Luiz Fernando. E-mail luiz@fpcreative.com.br. Fone 449999999. Então já a nossa string já está dentro da nossa variável. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente executar uma carry. Eu vou passar o link de conexão. Qual é o nome da variável que contém o link de um banco? Nós havíamos nomeado ela como com. Ele já puxou para mim automaticamente qual é a variável com o meu SQL. Pronto. E o que acontece quando nós rodarmos esse comando, né? Pela lógica, nós vamos fazer uma inserção desses dados dentro desses campos, dessas colunas, dentro dessa tabela. Porém, nós ainda não temos a tabela. Então, nós vamos criar a tabela. Já está aqui selecionado o meu banco de dados, é o database que nós criamos na aula anterior. Então, eu vou criar aqui minha tabela person. 3 colunas, execute. Então, por padrão, vamos deixar a primeira como ID, deve ter feito 4, mas depois a gente faz mais uma. Auto-incremente. O name é um varchar, vamos deixar com tamanho 255. O email também varchar, tamanho 255. Nós vamos nos atentar muito ao SQL, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre a persistência com o PHP, mas nada nos impede no futuro a gente se aprofundar aí. É algo bem rápido mesmo, só pra gente pegar aí a estrutura. Já vamos guardar e vamos criar mais um campo. É o fone. Fone também varchar. Vou colocar aí tamanho 255, é um tamanho bom. Beleza. Então já está aqui a nossa tabela. Ela está vazia. Se nós formos procurar esses dados, o MySQL não retornou nenhum registro. Então vamos
rodar o nosso script, localhost aula 01 e person.php. Ele retornou conectado porque a gente havia deixado um echo com caso ele conectasse, né? Lá na no nosso arquivo de conexão. Então aqui no nosso connection ele está retornando conectado. Então ele fez a conexão, a minha variável recebeu o objeto de conexão, nós incluímos esse script dentro do script person aqui. Então esse include connection seria a mesma coisa se eu copiasse todos esses dados aqui e colasse aqui, né? Para não precisar ficar repetindo em todos os scripts que a gente for fazer persistência no banco, a gente simplesmente utiliza o include, né? Nós rodamos o nosso script, vamos verificar agora se os dados vieram. Olha lá, o auto-incremente já incrementou um valor 1, então cada dado inserido dentro da nossa tabela, por conta desse auto-incremento, ele vai criar uma ID diferente para cada coluna, para cada linha inserida. Luiz Fernando, o e-mail e por aí vai. Vamos inserir um segundo. O segundo dado. Sandra Lopes, o nome da minha esposa. Não é Jennifer Lopes, Sandra Lopes. Luiz, Sandra. E o dela é o 98. Salvamos o script. Rodamos novamente, não apareceu o ícone mais por conta que nós comentamos ele. E está aqui a nossa segunda inserção. Bacana, né? Vamos alterar? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui, vou reaproveitar grande parte do que foi feito. Diferente da inserção, para alterar, nós vamos dar um update. Nós simplesmente apontamos quem será atualizado, o nome da tabela, update person. E o que vamos fazer agora? Nós vamos setar os valores que irão ser atualizados. Então, set name, o name vai receber qual valor? Onde era Luiz, vamos colocar Fernando Pimenta, que é meu sobrenome. O meu e-mail ficou contato@fpcreate.com.br. E o telefone vai permanecer o mesmo. E agora, para fazer a alteração, nós passamos uma condição, né? Então, se nós simplesmente rodarmos isso, ele vai atualizar toda a tabela, né? E nós não queremos isso, né? Então, nós queremos atualizar simplesmente o Luiz. Então, o que eu vou usar como referência? Eu posso fazer selecionar pelo nome, né? Fazer a comparação pelo nome, fazer uma comparação por e-mail, pelo fone. Mas a única coisa aqui que é única para cada usuário é o quê? É ID, né? Então, por padrão, nós sempre utilizamos ID, key, OID. Cada programador trabalha com um nome, né? Mas esse número aqui, ele é único, né? Ele vai auto-incrementando. Então, é como se fosse um RG da tabela, né? Da linha da tabela. Então, eu posso ter 500 Luiz Fernando, mas cada Luiz Fernando vai ter uma ID, né? Então vai ser de um proprietário diferente. É assim que a gente consegue manter a consistência dos dados, certo? Então eu vou colocar uma de condicional aqui. O where ID é igual a 1, certo? Então quando eu rodar, ele vai fazer um update, ele vai alterar o nome do Luiz e o e-mail. E vai permanecer, a Sandra vai permanecer intacta, certo? Então vamos rodar, vamos ver o que aconteceu. Luiz Fernando, vamos atualizar nossa tabela.
e não aconteceu nada. Por quê? Update person, set name, except Fernando, where ID igual a 1. Por que não deu? Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Já sei que eu fiz de errado. Não falei que o campo e-mail ele vai receber o valor contato. Essas coisas acontecem porque é ao vivo. E nem é ao vivo, né? Tô gravando. Mas beleza. Vamos lá. Aê! Fernando Pimenta, contato @fpcreative. Massa, né? E vale a mesma coisa para nós deletarmos um valor. Vamos apagar aqui a Sandra. Nada contra você, amor. É só um exercício. Então o que eu vou fazer aqui? O meu SQL ele vai ter uma pequena diferença. Nós vamos continuar trabalhando com a comparação aqui. Então, nós vamos fazer delete from person where ID é igual a 2. Então ele vai fazer essa pesquisa no banco. Quando ele encontrar ID 2, ele vai apagar essa linha. Então, na lógica aqui, quando eu atualizar, tem que sumir a 2. E aí, sumiu a 2. Então é só um exemplo bem prático, bem rápido aí para a gente ver funcionando o SQL, né, e a persistência com o banco. E aí com certeza, né, a gente implementaria muito mais coisas para ter segurança, né, para que ninguém possa invadir nosso banco de dados, né, através de um SQL Inject, conseguir extrair informações do nosso banco de dados, né, e por aí vai, né. Mas conforme o tempo for passando, nós vamos conversando sobre esse assunto e nós vamos nos atualizando e você vai aprendendo mais, né? De qualquer forma, obrigado por permanecer até aqui. Por favor, deixa teu like, comenta aí o que você gostaria de ver nas próximas, que a gente vai estar preparando esse conteúdo para vocês. Desde já, muito obrigado aí a todo mundo pelo apoio. Falou, até mais.